Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao Essência Cristã, um espaço onde a palavra de Deus encontra o coração sedento por intimidade com o Pai. Aqui, mergulhamos nas profundezas da fé, buscamos a simplicidade do Evangelho e descobrimos, dia após dia, o que significa viver uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que o Senhor tem preparado especialmente para você. Hoje, vamos viajar no tempo, mais de 250 anos atrás, para nos sentarmos aos pés de um dos maiores teólogos e pregadores da história da igreja, Jonathan Edwards. Você talvez já tenha ouvido falar dele por sua famosa pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas há um lado menos conhecido, porém profundamente inspirador na vida desse homem. Sua disciplina devocional diária, especialmente sua oração matinal. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje, o segredo da oração matinal, revelado por Jonathan Edwards. Não como uma técnica mística, mas como um encontro sagrado com o Deus vivo. Jonathan Edwards nasceu em 1703, em Connecticut, nos Estados Unidos. Desde cedo demonstrou uma mente brilhante e um coração ardente por Deus. Formou-se em Yale aos 17 anos e, ainda jovem, tornou-se pastor. Mas o que mais impressionava em Edwards não era apenas sua erudição teológica ou sua eloquência na pregação. Era a profundidade de sua vida de oração. Seus diários, cartas e registros pessoais revelam algo extraordinário. Ele dedicava as primeiras horas do dia, muitas vezes antes do nascer do sol, à comunhão com Deus. Para Edwards, a manhã não era apenas o início do dia, mas o santuário do tempo, o momento em que o coração humano, ainda livre das distrações do mundo, podia se entregar totalmente à presença divina. Mas qual era, afinal, o segredo por trás dessa prática? Não era uma fórmula mágica, não era uma rotina rígida ou legalista. O segredo da oração matinal de Jonathan Edwards estava em uma convicção inabalável. Deus é digno de ser buscado antes de tudo. Edwards escreveu em seu diário: resolvi, pela graça de Deus, nunca perder a oportunidade de buscar a Deus em oração pela manhã, pois é nesse momento que minha alma está mais sensível à sua voz. Perceba, ele não via a oração matinal como um dever religioso, mas como um privilégio, como o primeiro beijo do noivo à sua noiva ao acordar. Era um ato de amor, de dependência, de adoração. Em um mundo acelerado como o nosso, onde o celular toca antes mesmo de abrirmos os olhos, onde as notificações invadem nossa mente antes mesmo de pensarmos em Deus, a prática da oração matinal pode parecer impossível. Mas Edwards nos desafia com sua vida. Se ele, com todas as responsabilidades de pastor, marido, pai e estudioso, encontrava tempo para Deus ao amanhecer, por que nós não conseguiríamos? Claro, não se trata de copiar rigidamente sua rotina, mas de capturar o espírito por trás dela. Edwards entendia que a manhã molda o dia. O que plantamos em oração ao amanhecer, colhemos em frutos ao entardecer. Ele via a oração matinal como um ancoreiro espiritual. Antes de enfrentar os ventos do mundo, as decisões, as tentações, as pressões, ele se ancorava na rocha eterna, a presença de Deus. E mais do que isso, Edwards acreditava que a oração matinal alimentava a visão espiritual. Ele escreveu: quando começo o dia na presença de Deus, vejo tudo com os olhos dele. As coisas terrenas perdem o seu brilho e as coisas celestiais ganham vida. Essa é a chave. A oração matinal não é sobre dizer palavras certas, mas sobre ver com os olhos do Espírito. É sobre alinhar nosso coração com o coração de Deus antes de alinhar nossa agenda com o mundo. Talvez você esteja pensando: mas eu não consigo acordar cedo, ou meu dia é tão corrido que mal tenho tempo para respirar. Irmão, irmã, Edwards também enfrentou dificuldades. Ele teve 11 filhos.
liderou uma igreja em tempos turbulentos, enfrentou perseguições e crises pessoais, mas ele priorizou Deus primeiro, não porque era perfeito, mas porque sabia que sem Deus nada faz sentido. Você não precisa de 1 hora inteira. Comece com 5 minutos. Acorde 5 minutos antes. Sente-se em silêncio. Abra sua Bíblia. Respire o nome de Jesus. Diga: Senhor, estou aqui. Ensina-me a te buscar hoje. Não se preocupe em falar muito. Às vezes, o mais poderoso é ficar em silêncio diante dele, como Maria, aos pés de Jesus. A oração matinal não é uma performance, é um encontro. E lembre-se, Deus não está esperando por perfeição, Ele está esperando por você. Edwards morreu em 1758, mas seu legado vive, não apenas em seus escritos, mas na chama devocional que ele manteve acesa todos os dias ao amanhecer. Ele nos lembra que a vida cristã não é medida por quantos sermões pregamos ou quantos versículos decoramos, mas por quão profundamente buscamos a face de Deus quando ninguém está olhando. Hoje, diante de tantas distrações, talvez o maior ato de rebelião espiritual seja fechar os olhos do mundo e abrir os olhos do coração para Deus ao nascer do sol. Que possamos, como Edwards, fazer da manhã nosso santuário. Que cada novo dia comece não com pressa, mas com paz. Não com ansiedade, mas com adoração. Porque, no fim das contas, o segredo da oração matinal não está na hora do relógio, mas no lugar do coração. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de comunhão, por nos lembrar através da vida de Edwards que o primeiro lugar do nosso dia deve ser o teu trono. Perdoa-nos, Senhor, pelas manhãs que começamos sem ti, pelos dias que corremos antes de te ouvirmos. Ensina-nos a valorizar o silêncio da aurora como um convite para a tua presença. Dá-nos um coração que anseia por ti mais do que pelo pão do dia, que ao abrir os olhos, nossa primeira palavra seja o teu nome, e que ao fechá-los à noite possamos dizer: hoje vivi na tua presença. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa redescobrir o poder de começar o dia com Deus. E lembre-se, a essência da vida cristã não está em fazer muito para Deus, mas em estar muito com Ele. Até o próximo encontro aqui no Essência Cristã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, desde a primeira luz do dia até a última estrela da noite. Deus te abençoe.